Vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, já os ministros chegando aos respectivos lugares, como todas as sessões plenárias da Suprema Corte Brasileira, na expectativa do início da sessão desta quinta-feira, com o julgamento do recurso extraordinário que trata da questão do compartilhamento de dados. Processo que está sendo denominado como sendo do COAF, em referência ao antigo órgão agora chamado de Unidade de Inteligência Financeira. O julgamento poderá ser encerrado hoje, retomado agora com o voto da ministra Carmen Lúcia. Vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 27 de novembro de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 26 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Senhoras ministras, senhores ministros, informo a vossas excelências e a todos os presentes que encontram-se nesse plenário visitando o Poder Judiciário brasileiro, representantes do Poder Judiciário do Reino Unido, ministro da Alta Corte da Inglaterra e Gales, Mr. Justice Robin Knowles, ministra do Tribunal de Apelação da Inglaterra e Gales, Lady Nicola Davis, e a assessora de Relações Internacionais da Alta Corte da Inglaterra e Gales, doutora Grace Carras. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham uma oportunidade de conhecer um pouco mais o nosso sistema de justiça. Também informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário alunos das seguintes instituições de ensino: Universidade de Rio Verde, Estado de Goiás, e Universidade de Estácio, de São Luís, Estado do Maranhão. Também sejam todos muito bem-vindos. Para continuidade de julgamento, apregou o recurso extraordinário 1.055.941, procedente de São Paulo, de minha relatoria, sendo recorrente Ministério Público Federal, recorridos HCH, TJH. Na sessão de ontem, após os votos dos ministros Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux, que acompanhavam o ministro Alexandre de Moraes, no sentido de dar provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de primeiro grau condenatória, o julgamento foi suspenso. Então, continuamos na data de hoje, na sequência regimental, com o voto da ministra Carmen Lúcia, a quem passo a palavra. Muito obrigada, senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, a quem cumprimento, inclusive, pela sustentação oral feita neste caso, senhores advogados, senhores juízes visitantes, que nos honram com a presença. Senhor presidente, eu vou iniciar rapidamente pedindo licença para apenas rememorar o quadro fático processual sobre o objeto específico do exame levado a efeito neste processo, neste recurso extraordinário, com repercussão geral de matéria reconhecida nessa condição por este Supremo. Há 2 décadas, portanto, para o ano base de 2000 e também para o ano base de 2001, 2 contribuintes apresentaram, para fins de imposto de renda pessoa física, em declarações de ajuste anual, rendimentos tributáveis de aproximadamente R$ 15.000. Entretanto, a sua manifestação financeira teria sido, no período, de aproximadamente R$ 1 milhão em 2000 e R$ 700.000 em 2001, tendo-se na sentença que, aspas, o acusado, primeiro recorrido, entre os anos de 2000 e 2001, omitiu rendimentos da ordem de R$ 1.752.561,37, sendo que, quanto às declarações prestadas ao Fisco Federal entre 2001 a 2002, informou ter auferido renda neste período no montante de R$ 31.648,77, o que motivou a apuração de um crédito tributário a título de imposto de renda pessoa física de um total de R$
R$ 233.403,48. Quanto à acusada, agora recorrida, afirma a denúncia ter ela omitido, entre os anos de 2000 a 2001, rendimentos da ordem de R$ 1.718.598,42, sendo que, quanto às declarações prestadas ao Fisco Federal entre 2001 a 2002, informou ter auferido renda neste período no montante de R$ 37.685,38, o que motivou a apuração de um crédito tributário a título de imposto de renda à pessoa física num total de R$ 1.195.006,05. Esse descompasso de dados financeiros seria indício de omissão de receitas, com inobservância da legislação penal, especificamente os incisos 1 e 2 do artigo 1º da Lei 8.137. Instaurou-se processo administrativo contra os agora recorridos pela Receita Federal, que solicitou esclarecimento sobre a divergência de dados e, não havendo manifestação dos contribuintes, a Receita requisitou extratos bancários às instituições financeiras. Com o acervo de indícios, o Ministério Público, a quem encaminhou a Receita Federal, após a constituição do crédito tributário, os dados, que ofereceu denúncia contra os contribuintes que foram condenados em primeira instância em 22 de abril de 2014, pelos crimes de omissão ou declaração falsa prestada às autoridades fazendárias, tendo sido eles, então, apenados, o primeiro com 2 anos e 11 meses de reclusão e multa, e a segunda, a pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime aberto, tendo sido esta pena substituída por 2 penas restritivas de direito, definidas em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária. Em 2016, na apelação interposta, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região proveu o recurso parcialmente e declarou nula a sentença em acórdão, que declarou, portanto, que, padecendo de nulidade, a sentença penal estaria nula desde o início quanto à apuração do crime do artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.137. No entendimento, portanto, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a obtenção dos dados financeiros por requisição da Receita Federal, diretamente às instituições bancárias, não poderia ser considerado válido, porque a legitimidade desta requisição se restringiria ao cumprimento de finalidade de constituição de crédito tributário. Assim, naquela compreensão, para que pudesse ensejar análise e instauração de ação penal, o Ministério Público não poderia se valer dos dados que foram requisitados pela Receita Federal diretamente às instituições financeiras, mas apenas daqueles que tivessem sido obtidos mediante prévia autorização judicial. Daí a declaração de nulidade afirmada no acórdão recorrido, por se considerar, na compreensão daquele digno órgão, a inutilidade das provas obtidas no processo administrativo levado a efeito pela Receita Federal. O núcleo da questão posta a exame está, portanto, em se interpretar e concluir se é válido juridicamente que a Receita Federal compartilhe dados obtidos no exercício do seu dever de fiscalizar as informações e veracidade de elementos financeiros colhidos dos contribuintes, sobre os quais penda sigilo próprio e inerente ao direito à privacidade, que aqui tomo como a proibição de publicização dos dados, e sobre os quais haja suspeita ou indício de irregularidades com o Ministério Público, para que este possa, então, também no exercício de suas atribuições constitucionais, dar início, se for o caso, à ação penal com apresentação de denúncia, valendo-se, para tanto, sem necessidade de prévia autorização judicial, dos dados e das informações obtidas inicialmente pela Receita Federal e que compuseram o processo administrativo. Antes de me manifestar, senhor presidente, sobre a matéria, eu anoto, como já foi feito nos votos dos eminentes ministros que precederam a votação, que me limito a examinar a matéria objeto do que foi considerado para fins de repercussão geral, admitida nos termos seguintes: constitucional, processual penal, compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte
obtidos pelo fisco no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem a intermediação do Poder Judiciário, transferência de informações em face da proteção constitucional da intimidade do sigilo de dados, artigo 5º, incisos 10 e 12 da Constituição Federal, questão eminentemente constitucional, matéria passível de repetição em inúmeros processos, a repercutir na esfera do interesse público, tema com repercussão geral, que se tornou o tema 990, do qual consta expressamente possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal, no legítimo exercício do seu dever de fiscalizar sem autorização prévia do Poder Judiciário. Não houve extensão da análise deste tema, senão relativamente, portanto, ao fisco, que tem atribuições específicas. E aqui a discussão posta é quanto ao compartilhamento de dados bancários e fiscais do contribuinte para fins penais a partir da atuação da Receita Federal. A extensão processada, nos termos que se deu pela decisão do ministro-presidente relator deste caso, na tutela provisória de 15 de julho de 2019, me causam dificuldade pela singela circunstância de que, na petição do interessado, no qual se teve o deferimento daquela tutela, o interessado, como disse, não compõe este processo, não comparece em qualquer condição, não se admitindo no sistema brasileiro a inclusão em processo de terceiro requerente, tal como se deu. O autor da petição não era parte, amicus curiae, sendo a sua atuação no caso e referente à sua preocupação com órgão que não a Receita Federal, mostra-se, a meu ver, uma expansão inadequada juridicamente. Ademais, anoto que no ordenamento jurídico brasileiro somente se julga em sede extraordinária matéria que tenha sido objeto de pré-questionamento na instância competente e suscitada na fase processual própria. Não houve, no caso, cuidado judicial nas instâncias anteriores da questão relativa às balizas objetivas que os órgãos administrativo de fiscalização e controle, como o Fisco, o COAF e o Bacen, tivessem sido antes examinadas. Essa extensão, portanto, posta na decisão proferida na tutela provisória requerida por senador da República, não foi objeto de veiculação nem de contraditório na ação penal, quer na instância primeira, quer na apelação, na decisão ali proferida, não houve, na minha compreensão, um amadurecimento do que tem sido a razão de ser da repercussão geral reconhecida em sede extraordinária. Os termos expressos e restritos da questão admitida como sendo de repercussão geral não exemplificava o fisco como um dos órgãos cuja atribuição se questionava, tendo sido taxativo ao circunscrever aquele órgão da Justiça da Receita Federal a atuação como objeto deste recurso. Estaríamos, assim, inaugurando, nesta sede, matéria não cuidada nas instâncias próprias e que não foi objeto de decisão nos órgãos judiciais competentes e que não foi objeto, portanto, de questionamento. Portanto, com as vênias de entendimento diverso, tenho para mim que o núcleo aqui é realmente a questão referente à transferência para fins penais ao Ministério Público dos dados obtidos pela Receita Federal nos termos dos artigos 5º e 6º da Lei Complementar 105. No caso em exame, o Ministério Público Federal, agora recorrente, questiona se o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, declarado constitucional pela Suprema Corte, estou citando entre aspas, garante à Receita Federal o acesso de dados bancários, mesmo sem ordem judicial, e, por outro lado, se o fisco está legalmente obrigado a comunicar ao Ministério Público indícios da prática de crimes, como sustentar que, para o uso de tais dados, seria necessário ordem judicial. Os recorridos afirmaram, em contra-razões, que, ainda que a Constituição Federal de 88 tenha ampliado os poderes de requisição direta ao membro do Ministério Público, leis posteriores, e cita as leis, 8.625, Lei Complementar 75, permitam fazê-lo junto a entidades privadas e vozes interpretam que a Lei Complementar 105 teria revogado o artigo 38 da Lei 4.595, que o condicionava no envio de informações bancárias à requisição judicial. Assim, o que se põe em análise neste julgamento
é se seria possível, para fins penais, o compartilhamento com o Ministério Público de dados bancários e fiscais obtidos pela Receita Federal no exercício do seu dever legal de fiscalizar, mesmo sem autorização prévia do Poder Judiciário, transferindo-se, como é certo, também o sigilo daquelas informações e elementos anexados. Ao interpretar a norma prevista no artigo 6º da Lei Complementar 105, que resguarda a lisura das práticas financeiras e fiscais no julgamento do recurso extraordinário 601/314, de que foi relator o ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal definiu o tema 225 no sentido de ser possível o afastamento do sigilo bancário. Estou transcrevendo aquela decisão, da qual consta expressamente, por maioria, o tribunal fixou quanto ao item A do tema em questão a seguinte tese: o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nas ações diretas de inconstitucionalidade, já muitas vezes mencionada, neste caso, e relatadas por Vossa Excelência, ministro presidente, 2.386, 2.390, 2.397, 2.859, este Supremo Tribunal Federal também concluiu, por maioria, constitucionais os artigos 5º e 6º da Lei Complementar 105 de 2001 e seus decretos regulamentadores, assentando não configurar quebra de sigilo ou ofensa a direito fundamental a atuação da Receita Federal, que requisitava, então, estes dados dos órgãos, das entidades financeiras competentes, das instituições que detinham esses dados. Eu estou transcrevendo, deixo de ler, porque já foi mencionado desde o voto de Vossa Excelência. Pelo julgado, naquelas ações e naquele recurso extraordinário, definiu-se que, no fornecimento de dados bancários por instituições financeiras aos órgãos da administração tributária, sem necessidade de prévia autorização judicial, não há quebra de sigilo na forma constitucionalmente definida e vedada, mas transferência de dados entre órgãos estatais encarregados de receber, apurar e colaborar uns com os outros, para que os fins do Estado sejam cumpridos e os valores sociais atendidos, mantendo-se a exigência pelos órgãos competentes, em todos os casos, do sigilo sobre os dados obtidos, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal, nos termos do artigo 198 do Código Tributário Nacional. Tenho que o texto constitucional não menciona expressamente, de forma exauriente, o conteúdo e resguardo do sigilo bancário e fiscal das pessoas, como algo intransponível em qualquer caso, a todo e qualquer órgão, incluído aí os do Poder Fiscalizador do Estado. Os incisos 10 e 12 do artigo 5º da Constituição, que estabelecem a inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano moral ou material decorrente de sua violação e a inviolabilidade do sigilo, da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, não significa direito de ser impermeável a qualquer atuação estatal, menos ainda ao compartilhamento de dados obtidos de forma lícita e legítima com os próprios órgãos estatais encarregados de cumprir as finalidades para manter saneado o sistema jurídico, até mesmo pela atuação dos parlamentares, dos particulares. No direito, não há definição com conteúdo absoluto e independente de qualquer interpretação. Na matéria aqui examinada, há de ser delimitado o espaço de atuação legítima do legislador a nortear o administrador público, resguardando-se e compatibilizando-se direitos e deveres das pessoas e atribuições e obrigações estatais em benefício da sociedade para o cumprimento dos fins do Estado, que têm de ser cumpridos, como os direitos fundamentais têm de ser respeitados, tudo na forma da Constituição e da lei. A busca do equilíbrio e do acatamento
do direito posto, direitos fundamentais e deveres estatais, há de ser obtida pelo legislador no exercício da atribuição que lhe foi conferida pelo Constituinte. E tem-se no parágrafo 1º do artigo 145 do texto constitucional, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. O sistema constitucional protege o direito à privacidade das pessoas, de seus respectivos patrimônios, inclui o segredo de dados bancários e fiscais, no sentido de não permitir a sua publicização por qualquer pessoa, sem qualquer finalidade e sem respeito às prescrições legais. Entende-se, portanto, este sigilo como a não publicização dos dados que expressem o acervo de bens particulares e que não podem ser disponibilizados, senão nos termos da lei, e para o atingimento dos fins constitucionais e legais, para o perfeito cumprimento das finalidades do Estado. A Constituição da República delegou à legislação estabelecer as hipóteses nas quais o direito à privacidade há de ser compatibilizada com o dever estatal de defesa da sociedade, especialmente contra a prática de ilícitos. A conclusão deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade do acesso dos dados diretamente pela administração fazendária, respeitados os limites materiais e procedimentais à sua aquisição, conduz ao reconhecimento da legitimidade da remessa desses dados aos órgãos investigativos competentes, no caso ao Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, para que possa formar a sua opinio delicti. É dever do agente público, ao deparar com indícios de prática criminosa, comunicar os fatos ao Ministério Público, como determina a legislação. Regulamentando o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição da República, o inciso 4º do parágrafo 3º do artigo 1º e o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, estabeleceu exatamente que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados, mas que não constitui violação do dever de sigilo a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa. E ainda, naquele artigo 6º da Lei Complementar 105, que as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros das instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, e tais exames serão considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Ainda que o resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere, neste artigo, serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. No caso agora em exame, houve exatamente procedimento fiscal instaurado devidamente nos termos da lei, no qual houve a apuração do ilícito fazendário, pelo que se teve o envio dos dados para que o órgão competente, qual seja o Ministério Público, pudesse também cumprir o seu dever constitucional de dar cobro ao prosseguimento de formação da opinião sobre a existência ou não do delito e dar prosseguimento, como foi feito com o oferecimento da denúncia. Note-se também que o inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 198 do Código Tributário Nacional prevê que, sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica e financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Não é vedada a divulgação de informações relativas a representações fiscais para fins penais. Portanto, mais uma vez, a legislação brasileira vigente reitera a ausência de possibilidade de se ater a autoridade
administrativa fazendária a obter os dados, fazer dele uso para os fins fazendários e ater-se de qualquer prosseguimento no sentido de, seguindo o passo a ser dado no sentido de permitir que a autoridade que possa fazer a investigação criminal possa ter acesso a esses mesmos dados, compartilhando-se os dados e, claro, transferindo-se o sigilo. Ainda que se pudesse cogitar e tratar no presente recurso extraordinário que, como disse, entendo indevido, a questão do antes COAF, agora o IFE, tinha-se no artigo 15 da Lei 9.613, de 98, que, aspas, o COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nessa lei, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. E, no mesmo sentido, o artigo 28 da Lei 7.492, de 96, ao determinar que, quando no exercício de suas atribuições legais, o Banco Central do Brasil ou a Comissão de Valores Mobiliários verificar a ocorrência de crime previsto nesta lei, disso deverá informar ao Ministério Público Federal, enviando-lhe documentos necessários à comprovação do fato. Não cogito, pois, de ilegalidade ou abuso de qualquer natureza, mas de mero dever da administração fiscal encaminhar todas as informações a que tenha tido acesso licitamente ao Ministério Público, sem que haja reserva de jurisdição que demandaria a prévia autorização do Poder Judiciário para que se tivesse, então, este encaminhamento. No sentido da rigidez jurídica das normas a que me referi, assentou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, e estou citando, como já foi citado também pelos nossos colegas, uns tantos e quantos julgados, incluídos alguns colegiados em agravos, exatamente permitindo-se que, na forma do que tínhamos julgado, no recurso extraordinário 601-314, a possibilidade deste encaminhamento até mesmo ao COAF. Estou citando, por exemplo, o agravo regimental no recurso extraordinário 1.058.429, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. No mesmo sentido, um agravo regimental no recurso extraordinário 1.041.285, relatado pelo ministro Roberto Barroso, dentre outros. Se, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo, o fisco pode ter acesso às informações bancárias e fiscais dos cidadãos sem necessidade de prévia autorização judicial e de acordo com o parágrafo 3º, inciso 4 do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar 105, pelo artigo 198, parágrafo 3º, inciso 1 do Código Tributário Nacional, nos termos do artigo 15 da Lei 9.613 e ainda do artigo 28 da Lei 7.492, a Fazenda Pública Nacional, a Fazenda Pública, tanto quanto o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e a UIF, antes COAF, tem, na minha compreensão, não apenas legitimidade, mas a obrigação de informar ao Ministério Público eventuais dados que possam ensejar a investigação naquele espaço e a formação da opinião delicto sobre ilícitos penais de que venham a ter conhecimento, não havendo, pois, se cogitar, na minha compreensão, de licitude de prova obtida nestes autos, que agora examinamos. A correção da conclusão a que se chegou antes, na instância recursal, no Tribunal Regional Federal, quanto à impossibilidade de formação de fornecimento de informações acobertadas por confidencialidade ao Ministério Público, faz com que, na minha compreensão, não haja a necessidade de ordem prévia do Poder Judiciário, tendo de se acrescer ainda que, no ordenamento jurídico nacional, a cláusula de reserva de jurisdição demanda a necessidade de ordem prévia do Poder Judiciário apenas se apresenta em casos específicos, que não me parece esteja entre aqueles aqui cuidados. Tem-se na Constituição da República ser essencial a intervenção prévia do Estado juiz apenas nos casos em que seja estabelecido a quebra do sigilo bancário e fiscal em casos como que aqui se apresenta, não parece ser medida submetida àquela cláusula de reserva de jurisdição, pois ela somente prevalece nos casos em que haja previsão, como antes anotado.
Atento ainda, para perfeito desate do que posto a exame neste processo, que, ao dispor no artigo 5º da Lei Complementar 105, sobre a restrição a montantes globais de comunicação a ser feita, independente da prévia ação fiscal, não se vê ali restrição a este caso pela possibilidade legalmente estabelecido para o compartilhamento dos dados à autoridade competente, incluído o Ministério Público, para o exercício de seus deveres funcionais, no caso, apuração de ilícito penal. E restrição não há, porque no julgamento da validade constitucional dos dispositivos questionados sobre a Lei Complementar 105 de 2001, este Supremo Tribunal assentou a legitimidade jurídica tanto do artigo 5º quanto do artigo 6º, nesse último não se contendo limitação de comunicação apenas a informações globais. O núcleo da discussão havida neste recurso extraordinário é apenas se regularmente colhidos os dados pela Receita Federal na forma considerada válida e regular por este Supremo Tribunal Federal, poderiam eles ser compartilhados com o Ministério Público para a finalidade de eventual apuração de processamento penal. A matéria assim posta como núcleo do que aqui discutido, referente ao compartilhamento de dados e à necessidade de proteção constitucional da intimidade da vida privada dos indivíduos, que ocupa em grande espaço debates jurídicos atualmente no plano nacional e internacional, não permite compreender que haveria uma vedação a que, dispondo o próprio Estado, pelos seus órgãos competentes, destes dados sobre os quais tenda alguma suspeita ou indício de ilícito penal, ativesse ele ao resguardo destes dados em nome da garantia da privacidade e se negasse a oferecê-los ao Ministério Público. Não é difícil compreender que, se o sistema jurídico acolhe o dever às instituições financeiras de prestar as informações que viabilizam a apuração do valor devido dos tributos, não pode ser considerado inadequado o passo seguinte necessário de se promover o combate a formas ilegítimas de escape da tributação, mas também a manipulação irregular e até criminosa de fluxo de capitais que ficaria impermeável à atuação estatal, o que faria com que houvesse uma fragilização da persecução criminal em detrimento do saneamento ético do sistema nacional. Sem acesso permitido ao Estado às fontes financeiras, e especificamente encaminhadas ao Ministério Público, órgão próprio para a formação da sua opinião sobre a existência ou não do crime e o encaminhamento ao Poder Judiciário para o processamento, se for o caso, o combate a todas as formas, das mais simples às mais sofisticadas, de práticas criminosas, aí incluídas aquelas que dizem com poderosas organizações que atuam para além de fronteiras nacionais, ou mesmo dentro do Estado, seria ineficaz. Daí a jurisprudência antes mencionada, reiterada em inúmeras decisões desta Casa. No cenário externo, são muitos os tratados que buscam o fortalecimento de mecanismos de colaboração internacional e compartilhamento de informações fiscais e financeiras, e aí eu cito várias convenções multilaterais em assuntos de assistência administrativa mútua fiscal, algumas dos quais já ratificadas pelo Brasil, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, e, numa análise de direito comparado, tem-se que são numerosos os Estados nacionais, sobretudo os mais desenvolvidos e democráticos, que seguem o entendimento de que o sigilo não pode ser transferido para as autoridades competentes sem necessidade de se estabelecer reserva de plenário para a legitimação da atuação, inclusive de investigação e processamento penal. Cito alguns desses estados como exemplo e concluo que essa constatação do cuidado da matéria em estados nacionais democráticos afasta a tese de que, claro que na minha compreensão, de que o fornecimento de dados financeiros, fiscais, sem a prévia autorização judicial, afetaria direitos fundamentais dos cidadãos, porque a ser verídica tal assertiva estar-se-ia, a contrário senso, sustentando que aqueles estados que
permitem a transferência direta de dados acobertados pelo sigilo estariam violando direitos fundamentais, incluído aí o da privacidade, o que não pode ser considerado válido, haja vista a dinâmica, estrutura e institucionalização democrática desses Estados. Reitere-se a essencialidade do acesso a órgãos públicos, a dados fiscais, para ações efetivas de combate à corrupção, lavagem de dinheiro, crime organizado, dentre outros, faz-se de maneira a tornar efetivo a atuação do Estado para garantir que a ética e, principalmente, a lisura do sistema jurídico se mantenha integralmente. A Receita Federal, por determinação legal, pode requerer informações cadastrais, bancárias, financeiras, sobre pessoas cujos dados façam supor atuar em situação instável, incomum ou com algum grau de suspeição e, diante da aparência de ilicitude, devem comunicar ao Ministério Público essa circunstância para que possa ele atuar no exercício pleno de suas competências. Tanto não importa, insisto, em quebra de sigilo bancário, mas de forma irregular, mas compartilhamento de informações entre órgãos públicos e estatais que continuam a cobertar os dados pela não publicização, o que atende o princípio constitucional da privacidade. O que se permite no sistema jurídico brasileiro é que os órgãos estatais competentes tenham acesso a dado constante do acervo informativo específico em benefício do atendimento a interesse público, que se põe no próprio ordenamento constitucional brasileiro. E, a despeito de ter circunscrito o objeto do presente recurso extraordinário, como fiz no início, ao que nele debatido, examinado e decidido pelas instâncias antecedentes, como houve referência e deferimento da tutela provisória neste processo, por situação que não diz com a Receita Federal, mas com a atuação da COAF, agora o IFE, termino por tecer considerações, ainda que breves, até mesmo porque reconheço a sua atual legitimidade, a sua igual legitimidade, como órgão que tem entre as suas a função de receber, analisar comunicações de operações suspeitas e outras informações relevantes sobre lavagem de dinheiro, crimes antecedentes, financiamento de terrorismo e disseminação dos resultados desta análise na forma da recomendação 29 do GAFI, para compartilhar os dados recebidos dos órgãos competentes e dar conhecimento sobre os fatos suspeitos identificados pelas autoridades para a aplicação da lei. A UIF não é órgão investigativo. A sua função é cumprida pela emissão de relatórios de inteligência destinados às autoridades competentes para os devidos procedimentos investigativos por aqueles que têm esta atribuição. E essas informações são acobertadas por sigilo e somente são encaminhadas às autoridades competentes quando houver indícios de crime nos termos da legislação vigente, basicamente a Lei 9.613. Ademais, a base de dados da Unidade de Inteligência Financeira não é objeto de compartilhamento com outro órgão, não se podendo arguir, portanto, quebra do sigilo constitucionalmente assegurado como direito inerente à privacidade de pessoas físicas e jurídicas. Note-se que a Lei 9.613 estabelece ser dever do COAF, agora o IFE, Unidade de Inteligência Financeira, coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, dinheiros e valores nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 daquela lei. A análise realizada por essa unidade não está isenta de submeter-se ao contraditório, especialmente os seus relatórios, sem embargo de se apresentarem com aptidão suficiente a servirem de embasamento a uma compreensão dos fatos relatados, que podem ser comprovados por todos os meios de prova permitidos em direito ou adversados no curso dos procedimentos e processos específicos. Assim, o envio de dados da antes COAF, agora Unidade de Inteligência, ao Ministério Público, é função legalmente a ela conferida, resguarda o sistema jurídico e cumpre a sua finalidade específica. Não pode ser considerado irregular, nem se pode restringir função
que a razão de ser dessa unidade e que atende até mesmo compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, no sentido de ser Estado que tem um empenho formal, objetivo e real de combater a corrupção, a lavagem de dinheiro, o crime, especialmente aquele de organização criminosa, a limitação que vem a ser imposta de forma, na minha compreensão também, indevida. Por isso, senhor presidente, voto no sentido de, divergindo com as vênias devidas do voto de Vossa Excelência, dar provimento ao recurso para restabelecer a sentença, revogando a tutela provisória deferida, assentando a constitucionalidade do compartilhamento dos dados pela Receita Federal do Brasil da íntegra do procedimento de fiscalização que define o lançamento do imposto, do tributo, mas também pela unidade de inteligência financeira e dos outros órgãos mencionados, neste caso, da UIF, dos seus relatórios, com órgãos de persecução penal para fins criminais, transferindo, em todos os casos, o sigilo dos dados compartilhados na forma da legislação vigente. É como voto, presidente. Agradeço à ministra Carmen Lúcia, que também vota no sentido do provimento para restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau. Como vota o ministro Ricardo Lewandowski? Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento todos os eminentes pares e todos os demais que se encontram presentes neste auditório. Senhor presidente, meu voto é singelo, eminentemente técnico, não farei nenhuma consideração metajurídica e muito menos política. Eu digo, senhor presidente, de início, que o objeto do presente recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, tema 990, cinge-se à análise da constitucionalidade da transferência, sem prévia autorização do Poder Judiciário, de dados bancários e fiscais ao Ministério Público para fins penais, obtidos de forma legítima pelo fisco, no exercício regular de sua autoridade fiscalizatória. A despeito de a controvérsia guardar certa proximidade com o tema enfrentado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 601314 de São Paulo, tema 225, de relatoria do ministro Edson Fachin, dele difere quanto aos limites objetivos e subjetivos da transferência de informações bancárias e fiscais legalmente obtidas pela Receita para outros órgãos de controle, tendo em conta o direito constitucionalmente protegido à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados pessoais. Relembro que, por ocasião do referido julgamento, externei minha preocupação quanto à transferência de dados em poder das autoridades administrativas para órgãos responsáveis pela persecução penal, tendo, inclusive, solicitado esclarecimentos à representante da Fazenda Nacional, presente à sessão. Esta respondeu que, encerrado o prazo, ou melhor, o processo administrativo fiscal, tal transferência seria possível. Ora, embora o debate tenha tangenciado a matéria aqui examinada, o plenário da Corte houve por bem não aprofundar a análise relativa ao mencionado repasse de dados, restringindo-se na oportunidade a examinar se era ou não possível antepor o sigilo bancário e fiscal à administração tributária na coleta de informações bancárias de contribuintes. E, ao final do julgamento, concluiu pela constitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, fixando a seguinte tese quanto ao item A do tema 225 da sistemática da repercussão geral. Entre aspas, o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para fiscal. Naquela ocasião, com fundamento na mesma tese, o plenário julgou improcedentes as ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859, todas de relatoria do ministro Dias Toffoli,
ajuizados em face de várias normas federais que eu declino em meu voto, normas estas que possibilitavam a utilização de dados bancários e fiscais pelas autoridades administrativas sem a intermediação do Poder Judiciário. No voto que proferi, destaquei que não vislumbrava a ocorrência de uma verdadeira quebra de sigilo, mas apenas de uma transferência de sigilo para finalidades de natureza eminentemente fiscal. Por tal razão, conferi interpretação conforme ao artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, no sentido de que os dados sigilosos de interesse fiscal somente podem ser acessados depois da instauração de competente processo administrativo por ato devidamente motivado, nos moldes hoje preconizados no Decreto 3724 de 2002, devendo essa sistemática abranger os 3 níveis político-administrativos da Federação. Além disso, entendi que seria de rigor a imediata notificação do contribuinte, assegurando-se a ele o mais amplo acesso aos autos, com direito à extração de cópias de quaisquer documentos ou decisões, de maneira a garantir-lhe o tempo todo, ou a todo tempo, o controle jurisdicional dos atos da administração, nos termos do que atualmente dispõe a Lei 9784 de 99. Pois bem, no caso vertente, tem-se que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa para anular a ação penal instaurada contra os recorridos, na qual foram condenados pela prática de crime contra a ordem tributária, tipificado no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8137 de 90, que corresponde, entre aspas, a omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. E o TRE da Terceira Região o fez ao entendimento de que não se mostra possível o compartilhamento de dados sigilosos obtidos pela Receita Federal junto às instituições financeiras, sem prévia autorização judicial. Como assentei acima, no RE 601314 de São Paulo, incorporei meu voto ao da maioria, que decidiu a controvérsia no sentido da dispensabilidade de autorização judicial para a utilização de dados bancários recolhidos pela administração tributária para fins de persecução penal. Na sequência, senhor presidente, como consectário lógico e jurídico dessa decisão, entendi lícita a transferência dos dados legalmente obtidos pela Receita ao Ministério Público para deflagrar a persecução penal em juízo, manifestando-me nessa linha nos seguintes feitos: RS 1052377, 1056965 e 1066702. Ao assim decidir, invoquei os precedentes a seguir listados, vários precedentes de lavra do ministro Gilmar Mendes, do ministro Roberto Barroso, do ministro Alexandre de Moraes e um outro de minha relatoria. Portanto, já decidi neste sentido, ou seja, na possibilidade de transferir dados obtidos pela Receita licitamente ao Ministério Público para fins de persecução penal. Isso em decisões monocráticas. O caso sob exame, a meu ver, encaixa-se exatamente no mesmo figurino. Com efeito, os recorridos foram autuados pela Delegacia da Receita Federal de Limeira, São Paulo, porque teriam sonegado imposto de renda dos anos de 2001 e 2002. Após a instauração dos competentes processos administrativos, instruídos com as declarações de ajuste fiscal e extratos de movimentação bancária relativos àquele período, os recorridos foram intimados a manifestar-se por 2 vezes, mas quedaram inertes. Diante da não comprovação da origem dos recursos que ingressaram nas contas bancárias dos recorridos, os quais deixaram de ser declarados à Receita,
os documentos encartados nos processos administrativos fiscais foram encaminhados ao Ministério Público, que ofereceu a denúncia contra aqueles, com base exclusivamente nos dados assim colhidos. Em nenhum momento o parquet requereu a remessa de informações adicionais, ou seja, a transferência de dados que ainda não fossem de conhecimento dos recorridos na fase administrativa, aos quais, como visto, foi aberta por mais de uma vez a oportunidade de contestá-los. A Receita, cumpre salientar, agiu acobertada pelo disposto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, no artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, considerado constitucional pelo STF, e no artigo 198, parágrafo 3º, inciso 1º do Código Tributário Nacional, que autoriza a divulgação de informações para fins penais. Vale notar, ademais, que o artigo 1º, parágrafo 3º, 4º da mencionada Lei Complementar 105 de 2001, estabelece com todas as letras que não configura violação do dever de sigilo, entre aspas, a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa. Tem-se, portanto, na hipótese em análise, que a Receita obteve de forma legítima informações bancárias de determinados contribuintes para confrontá-las com as respectivas declarações de renda, as quais permitiram concluir que estes sonegaram tributos em datas distintas. Tais dados, encartados em processos administrativos fiscais, nos quais se assegurou contraditória e a ampla defesa aos contribuintes, foram depois encaminhados ao Ministério Público, que os utilizou como prova para o ajuizamento de uma ação penal. Aqui não se cogita, senhor presidente, de compartilhamento indiscriminado ou aleatório de dados bancários e fiscais entre a Receita e o Ministério Público, mas tão somente de transferência ou repasse daquela repartição para este órgão de provas relativas à sonegação fiscal de contribuintes para o efeito de promoção de sua responsabilidade penal. Não se está, portanto, senhor presidente, estou terminando, diante de prova obtida ilegalmente ou de quebra indevida de sigilo bancário e fiscal por parte da Receita. Eis que tudo se processou de acordo com o disposto no artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001 e em conformidade com as cautelas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do citado RE 601-314 de São Paulo, notadamente a instauração de prévio processo administrativo fiscal, bem assim nos estritos termos da legislação aplicável à espécie, razão pela qual dou provimento ao recurso para cassar a decisão consubstanciada no acórdão do Tribunal Regional da Terceira Região, de modo a restabelecer a sentença condenatória proferida contra os recorridos pelo juiz da Terceira Vara Federal de Piracicaba, Seção Judiciária de São Paulo. É como voto, senhor presidente. Obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Também dá provimento para restabelecer a sentença condenatória. Como voto, ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu tenho um voto longo, mas vou tentar fazer um resumo. Inicialmente, cumprimento Vossa Excelência pelo voto proferido, como também a todos os ministros que já se pronunciaram sobre o tema. Apenas para um enquadramento fático-jurídico da questão, temos aqui o recurso extraordinário com repercussão geral, reconhecida por essa Suprema Corte, tema 990, em que se discute a possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar sem autorização prévia do Poder Judiciário. O Ministério Público interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional da Terceira Região, devidamente emendado, em que, no
ponto 3 se diz: reconhecida a ilicitude do compartilhamento de dados obtidos pela Receita Federal com o Ministério Público Federal para fins penais e estando a materialidade delitiva demonstrada exclusivamente com base em tais elementos ou em provas deles derivadas, tem-se que a ação penal padece de nulidade desde o início quanto à apuração do crime do artigo 1º, inciso 1º da Lei 8.137. Sobre a necessidade ou não de autorização judicial para compartilhamento, bem como para o uso de dados acobertados pelo sigilo bancário, o recorrente levanta a seguinte questão: se o artigo 6º da Lei Complementar 105, declarado constitucional por esta Suprema Corte no julgamento da ADIM 2859, garante à Receita Federal o acesso de dados bancários do contribuinte, mesmo sem prévia ordem judicial, e, por outro lado, se o fisco está legalmente obrigado a comunicar ao Ministério Público indícios de prática de crimes, como sustentar que, para o uso de tais dados, seria necessária ordem judicial? Significa dizer, uma nova ordem judicial. Eu registro aqui o disposto no artigo 6º da Lei Complementar 105, já multicitado. Nessa linha de argumentação, defende o recorrente que o acesso de dados sigilosos pelo fisco e o posterior compartilhamento desses dados entre a Receita e o Ministério Público para uma melhor apuração dos fatos para fins penais não devem ficar condicionados à prévia autorização judicial, mas tão só à decisão fundamentada no próprio procedimento administrativo fiscal. Em contrapartida, sustentam os recorridos que o controle judicial é imprescindível para o acesso de dados sigilosos do contribuinte pelo fisco, assim como para o compartilhamento desses dados com o Ministério Público para fins penais. Transcrevo, então, um trecho das contrarrazões recursais. Trata-se, portanto, de verificar se é possível o compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício do seu dever de fiscalizar. A questão constitucional em debate envolve, portanto, os limites dos direitos fundamentais à privacidade e ao sigilo fiscal e bancário do contribuinte, em face dos poderes investigatórios da Receita em sede administrativa. Os dispositivos constitucionais e legais em discussão são o artigo 5º, 10 e 12, o artigo 145, parágrafo 1º, o artigo 129, 6º da Constituição Federal, bem como o parágrafo 1º, parágrafo 3º, 4º e artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. Ainda preliminarmente, ressalto que após a decisão do ministro-presidente em 15 de setembro de 2019, que determinou a suspensão do processamento de todos os inquéritos e procedimentos de investigação criminal no território nacional, em que se controvertia o tema do compartilhamento de informações fiscais e bancárias sem autorização judicial, foram distribuídas ao meu gabinete diversas reclamações constitucionais que tratavam do tema. É importante deixar claro que, ao apreciar essas reclamações constitucionais, pelo próprio limite da cognição processual dessas demandas, limitei-me a avaliar se os atos reclamados e impugnados teriam descumprido a decisão paradigma do ministro Dias Toffoli, que, por ter sido fundamentada na incidência do artigo 1035, parágrafo 5º do CPC de 2015, implicava a suspensão de todas as demandas que versam sobre o tema 990 da repercussão geral. Desse modo, destaco que em nenhuma dessas decisões que proferi realizei qualquer antecipação do meu posicionamento quanto ao mérito da tese de repercussão geral a ser apreciada neste julgamento. Essa advertência, a propósito, constou da decisão que proferi nos autos da reclamação 36.679, que tinha como reclamante o senador Flávio Nantes Bolsonaro. Assim, a decisão de minha lavra apenas cuidou de aplicar ao caso concreto a determinação fixada por Vossa Excelência, presidente, na liminar proferida em 15 de setembro de 2019. Analiso agora, presidente, a possibilidade de análise da constitucionalidade do compartilhamento de informações pelo UIF-COAF neste julgamento. Digo o seguinte: feitos esses esclarecimentos,
iniciais, delimitada a questão constitucional, entendo que o tema 990 da repercussão geral, ora debatido, possui alcance amplo, não se restringindo às particularidades do caso concreto e tampouco ao compartilhamento de dados sensíveis exclusivamente pela Receita Federal. Reputo que seria não apenas possível, mas sobretudo oportuno discutir neste julgamento a constitucionalidade do compartilhamento de dados para fins penais a partir da unidade de inteligência financeira. Há muito tenho insistido na ideia de que a convivência do modelo incidental difuso tradicional com um sistema de múltiplas ações diretas, ADIM, ADC, ADO, ADPF e representação interventiva, operou significativa mudança no controle de constitucionalidade brasileira. Pode-se apontar, dentre as diversas transformações detectadas, inequívoca tendência para ampliar a feição objetiva do processo de controle incidental entre nós, sobretudo no que diz respeito aos efeitos da decisão de inconstitucionalidade no controle difuso. A própria ideia de que os modelos abstrato e concentrado de controle de constitucionalidade e concreto, modelos abstrato e concreto de controle de constitucionalidade são absolutamente segregados, revela-se concepção ilusória na jurisdição constitucional. A propósito, há um texto clássico do professor Francisco Fernandes Segado dizendo que essa dicotomia entre o chamado sistema americano e o sistema europeu hoje já não tem a devida consistência. E no sistema americano, como observam Alex Sweet e Martin Shapiro, referindo-se ao processo de abstrativização do controle norte-americano, mesmo nos casos de controle concreto, resta evidente que a adjudicação de direitos fundamentais se realiza através da construção elaborada de testes de balanceamento, geralmente acoplados a um requisito de proporcionalidade. Inevitavelmente, esses testes se organizam a partir da construção de situações hipotéticas de narrativas com abstrações. Na verdade, eles reconhecem a existência, talvez até, se quisermos, de um controle abstrato no modelo americano, o que pareceria uma contradição nos próprios termos. A centralidade de uma sistemática de precedentes no sistema jurídico implica que os juízes devem estar atentos aos desdobramentos da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, ainda que feita a partir de um caso concreto. Nesse sentido, é claro que o tribunal irá considerar as matrizes de circunstâncias futuras que permearão a aplicação da norma. Como destacam mais uma vez Sweet e Shapiro, em qualquer sistema jurídico que leva a sério a formação de precedentes, o argumento de que o controle difuso de constitucionalidade deve privilegiar as circunstâncias do caso concreto fica seriamente abalado. E prosseguem. Se a Corte Constitucional estiver ciente de que a sua decisão será tratada como um precedente, não somente em casos futuros em que as circunstâncias sejam exatamente as mesmas, mas naqueles com circunstâncias similares, os julgadores devem levar em conta não apenas como a lei agora anunciada afetará as partes envolvidas, no caso atual, mas que impacto terá em casos futuros e na conduta de futuras partes em potencial que buscam evitar violar a lei anunciada hoje. Na situação posta em exame, o reconhecimento da existência de repercussão geral no tema 990 se deu em virtude das múltiplas interpretações que se fizeram a partir da decisão do STF no julgamento das ADINs 2859, 2390, 2386, 2397 e do RE 601-314. Ao submeter ao plenário virtual o reconhecimento da repercussão geral da controvérsia, o voto de Vossa Excelência, ministro Toffoli, destacou que, diante da falta de clareza do alcance das decisões do STF, que declararam a constitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar 105/2001, em 2016,
seria extremamente relevante debater sobre os limites objetivos que os órgãos administrativos de fiscalização fazendária deverão observar ao transferir automaticamente para o Ministério Público informações sobre movimentação bancária e fiscal dos contribuintes em geral, sem comprometer a rigidez constitucional da intimidade e do sigilo de dados, citando o artigo 5º, 10 e 12 da Constituição Federal. Aqui é necessário que reconheçamos que o núcleo do tema de reflexão geral debatido é o próprio direito constitucional ao sigilo e intimidade dos dados. É justamente a identificação dessa dimensão constitucional relevante que possibilitou o conhecimento do recurso. Além disso, verifica-se que o voto do relator, seguido pela maioria do colegiado nesse ponto, utilizou a expressão órgãos administrativos de fiscalização fazendária, o que denota que a questão constitucional abrange de forma ampla diversas possibilidades de comprometimento do sigilo fiscal e bancário, não se limitando ao debate sobre o compartilhamento de dados da Receita. Além disso, embora a partir da edição da Lei 9.613 de 2003 tenha se estruturado no Brasil um sistema efetivo de inteligência financeira voltado ao combate à lavagem de capitais, resta evidente que a literalidade dessa legislação é pouco elucidativa no que tange ao tema do compartilhamento das informações sigilosas para fins penais. Nesse sentido, devem-se destacar as considerações feitas num artigo recente pelos professores Luiz Greco e Alaô Leite, ambos da Universidade Humboldt de Berlim, publicado recentemente na Folha de São Paulo, acerca da atuação do COAF. A principal crítica feita pelos autores à unidade de inteligência brasileira refere-se ao laconismo da legislação aplicável. Como pontuam os autores, teria de existir lei formal prevendo os pressupostos materiais para o compartilhamento de dados, sobretudo em quais hipóteses, quais os dados e com que finalidade podem ser eles colhidos, usados, compartilhados e armazenados. A advertência dos autores é clara: delimitar as competências dos órgãos de inteligência com base na lei é um exercício de consagração da própria ordem democrática. Como afirmam os professores, se saber significa poder e não pode haver poder ilimitado, passa a ser relevante definir as atribuições dos órgãos vocacionados à produção geral de informações, órgãos de inteligência, e as atribuições que competem ao órgão que possui o poder de agir em face das pessoas concretas suspeitas de prática de ilícito, os órgãos de persecução penal. Esse quadro de laconismo e atonia legislativa reforça ainda mais a necessidade deste Supremo Tribunal Federal, na presente assentada, debruçar-se sobre a constitucionalidade do compartilhamento de informações sensíveis, tendo-se como parâmetro tanto a atuação da Receita, como já estava posto, quanto a atuação do UIF-COAF. Eu passo, então, à questão do direito fundamental à privacidade e intimidade e o sigilo dos dados bancários e fiscais. Repasso as lições do professor José Adércio Leite Sampaio, que defende que afirmar que o ser humano é livre exige não como seu pressuposto, mas como consectário, reconhecer seu domínio ou controle sobre os inputs e outputs da informação. Um debate hoje que já está consagrado desde os anos 70 e 80, com a ideia da chamada autonomia informacional, ou de informationelle Selbstbestimmung. Eu, então, repasso. Eu digo que vale mencionar que o direito constitucional à autodeterminação informacional é compreendido no contexto normativo
alemão como o direito do indivíduo de dispor livremente sobre os dados relativos à sua pessoa, sem interferência, podendo determiná-los como deseja. Tal prerrogativa, ligada ao direito constitucional da intimidade, bem como ao sistema de proteção de dados fiscais e bancários, de um modo geral, não está disposta, entretanto, de forma expressa na Constituição alemã. Todavia, o Tribunal Constitucional compreende esse direito como um corolário dos direitos de personalidade, previstos nos artigos 1º, 1 e 2.1 da Constituição alemã. Eu cito aqui sobre o assunto Smith Spiros. No que concerne ao sigilo fiscal e bancário, a jurisprudência desta Corte já reconheceu em mais de uma oportunidade que o seu levantamento deve pressupor prévia decisão judicial devidamente motivada, artigo 93, 9 e artigo 5º, inciso 35, e, excepcionalmente, aos poderes fiscalizatórios do Poder Legislativo e das CPIs. Cito o HC 96.056 da minha relatoria e também os MS 22.801, relatoria do ministro Menezes Direito, e 22.934 do ministro Joaquim Barbosa. Portanto, não restam dúvidas de que o respeito à garantia constitucional que protege a intimidade e a vida privada, que se estende aos sigilos fiscais e bancários do indivíduo, é a regra do ordenamento jurídico pátrio, sendo as suas formas de mitigação a exceção. Desse modo, a prévia autorização judicial para o levantamento dos sigilos fiscal e bancário representa uma garantia em favor dos cidadãos e contribuintes no sentido de que o uso dos seus dados privados seja previamente analisado por decisão fundamentada do Poder Judiciário, de modo a evitar eventuais abusos ou excessos dos órgãos de investigação e persecução. Ressalta-se que somente a fundamentação permite avaliar se a racionalidade da decisão predominou sobre o poder. Cito aqui Auri Lopes Júnior e Ricardo Glockner. O crivo do Poder Judiciário, para que se justifique a exceção da quebra do sigilo fiscal e bancário de um cidadão, pressupõe também o respeito a outras duas garantias inerentes à decisão judicial, que trazem a racionalidade ao ato, quais seja o contraditório e a ampla defesa. Por ser a restrição aos sigilos fiscal e bancário uma excepcionalidade que atinge diretamente um direito fundamental consagrado pela Constituição, o exame de seus pressupostos não pode ficar à margem do controle judicial. Na doutrina de Canutilho, existem atos que se traduzem em ofensas aos direitos fundamentais garantidos pela Constituição, que pressupõem, desde a primeira análise, acerca de uma possível mitigação de seu conteúdo, uma reserva material de jurisdição, devendo ser autorizados necessariamente pelo Judiciário. Ressalta-se que é corolário do próprio Estado de Direito e do princípio da separação de poderes e funções que haja limites institucionais ao exercício do poder, com o controle recíproco do exercício das atribuições dos órgãos públicos. Nesse sentido, Karl Loewenstein escreve que dividir o Leviatã é da essência do governo constitucional, destacando ainda que a liberdade é o desígnio ideológico da teoria da separação dos poderes. Nessa linha de raciocínio, o Poder Judiciário possui atuação clara e indispensável. Além de decidir sobre atos como prisões cautelares e meios de obtenção de prova, o julgador é o guardião dos direitos fundamentais na investigação preliminar. Assim, 3 são as conclusões neste ponto, na busca de equacionar a proteção das garantias individuais resguardadas pela Constituição e a efetividade do combate aos crimes econômicos e à corrupção. A autorização para o levantamento do sigilo fiscal e bancário retrata uma excepcionalidade do direito fundamental de proteção à intimidade e à vida privada, que é a regra na ordem constitucional pátria. Em homenagem ao princípio da reserva de jurisdição, deve o levantamento dos sigilos fiscal e bancário, em regra, ser autorizado por uma decisão judicial devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso 9.
A autorização para o levantamento dos sigilos fiscal e bancário por uma decisão meramente administrativa e sem o devido controle judicial representa, de fato, a excepcionalidade de uma situação que já é em si excepcional, devendo a mitigação do direito fundamental da intimidade da vida privada, neste caso, obedecer a uma hermenêutica taxativa e restritiva, evitando-se qualquer interpretação extensiva e genérica. Do compartilhamento de informações fiscais e bancárias, delimitações estabelecidas no julgamento das ADINs 2390, 2386, 2397 e 2859 e no RE 601-314. Eu repasso essas questões, presidente, referindo, então, o debate que tivemos a propósito do artigo 5º e do artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. Eu digo, em seu voto, o relator ministro Dias Toffoli fez uma breve digressão sobre o entendimento da Corte sobre o assunto, ressaltando que a controvérsia foi analisada pelo plenário em duas outras oportunidades. A primeira delas no julgamento da AC 33, Paraná, e posteriormente no RE 389-808. Na AC 33 do Paraná, se assentou recurso extraordinário, tutela de urgência, requisitos, ausência, processual civil, referendo de decisão monocrática, constitucional tributário, dados bancários protegidos por sigilo, transferência de informações sigilosas da entidade bancária ao órgão de fiscalização tributária federal sem prévia autorização, Lei Complementar 105. A concessão da tutela de urgência ao recurso extraordinário pressupõe a verossimilhança da alegação, isoladamente considerado o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema é insuficiente para justificar a concessão de tutela de urgência a todo e qualquer caso, ausência do risco da demora devido ao considerável prazo transcorrido entre a sentença que denegou a ordem e o ajuizamento da ação cautelar, sem a indicação da existência de qualquer efeito lesivo concreto. Medida liminar não referendada, decisão por maioria, relator ministro Marco Aurélio, redator do acórdão ministro Joaquim Barbosa. Em seguida, na apreciação do RE 389-808, prevaleceu a tese da reserva de jurisdição da relatoria do ministro Marco Aurélio, assentando-se que, conforme disposto no inciso 12 do artigo 5º, a regra é a privacidade. Na ocasião do julgamento do referido recurso extraordinário, foi rechaçada a possibilidade de a Receita acessar diretamente os dados bancários do contribuinte sem prévia intervenção judicial. Transcrevo o trecho do voto do ministro Marco Aurélio e também do voto do ministro Celso de Mello a propósito dessa temática. Com o retorno da questão ao plenário em 2016, agora em sede de controle abstrato, e no julgamento do recurso com repercussão geral reconhecida, tema 225, RE 601, 314, o STF assentou a confluência entre os deveres do contribuinte, o dever fundamental de pagar impostos, e os deveres do fisco, o dever de bem tributar e fiscalizar. Transcrevo a ementa da decisão proferida na ADIM 2859. O julgamento pelo plenário das ADINs resultou na declaração de constitucionalidade das normas que flexibilizaram as regras referentes ao sigilo bancário para fins fiscais. Isto é, chancelou-se o compartilhamento dos dados bancários por instituições financeiras com os órgãos da administração tributária para fins de fiscalização, que é a guardiã natural da compilação de todas as informações bancárias e econômicas daqueles contribuintes que cumprem corretamente suas obrigações e entregam esses dados ao fisco, sendo corriqueira a utilização de tais dados para promover a cobrança. Eu transcrevo as palavras
de Vossa Excelência, então, relator. Em síntese, tem que o que fez a Lei Complementar 105 de 2001 foi possibilitar o acesso de dados bancários pelo fisco para identificação com maior precisão, por meio de legítima atividade fiscalizatória, do patrimônio, dos rendimentos e das atividades econômicas do contribuinte, sem permitir, contudo, a divulgação dessas informações, resguardando-se a intimidade e a vida privada do correntista. Esse resguardo se torna evidente com a leitura sistemática da Lei Complementar 105 de 2001, em verdade, bastante protetiva na ponderação entre o acesso aos dados bancários do contribuinte e o exercício da atividade fiscalizatória pelo fisco. E eu transcrevo mais outros trechos desse voto. Perceba-se que, nesses casos, o compartilhamento das informações entre as instituições financeiras e a administração tributária da União deverá observar balizas ou limites objetivos estabelecidos na legislação de regência, sendo que as informações transferidas limitar-se-ão a informes relacionados à identificação dos titulares, das operações, dos montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados. Artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Complementar. No ponto, importante destacar que a questão debatida no âmbito do conjunto das ações diretas em 2016, bem como do tema 225, diverge da posta em apreciação no tema 990, da repercussão geral, ora em discussão. O julgamento das referidas ações, embora tenha tangenciado ao longo dos debates a possibilidade de compartilhamento das informações globais obtidas pelo fisco para fins penais, não tratou efetivamente do tema. O objeto principal nas referidas ações era o compartilhamento de dados sigilosos entre a Receita e as instituições financeiras. E, nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a importância do instrumento fiscalizatório instituído pelos artigos 5º e 6º da Lei Complementar 105 de 2001. Nos presentes autos, não se discute o acesso e a utilização pelo fisco de dados sigilosos na sua legítima função de arrecadação e fiscalização. Aqui, a questão posta é outra. Discute-se a constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais acobertados pelo sigilo entre órgãos de fiscalização e controle, como a Receita e o COAF, como já foi admitido inicialmente por Vossa Excelência, e os órgãos de persecução penal, notadamente o Ministério Público. O regime jurídico de compartilhamento de informações bancárias e fiscais pela administração tributária evoluiu consideravelmente nas 3 últimas décadas. A extensão do sigilo fiscal e bancário no tratamento de informações pela Receita e a delimitação da forma e das possibilidades de compartilhamento de dados foram redefinidas a partir de um verdadeiro processo de amadurecimento institucional da Receita, em compasso com a supervisão do Poder Judiciário. Até o início dos anos 90, à Receita não eram impostas restrições muito bem definidas ao acesso a informações bancárias dos contribuintes. Nessa época, condutas excessivas praticadas pela direção daquele órgão geraram uma reação dos contribuintes, resultando em sentenças que condicionaram o acesso a informações bancárias à autorização judicial, sob a alegação de que inexistia adequado fundamento legal para o exercício daquela prerrogativa. Quem informa isto em um artigo é ninguém mais, ninguém menos do que Everardo Maciel, que é, como todos nós sabemos, o responsável por essas construções que se fizeram a partir de 2001. É certamente o principal conceptor da lei complementar referida. E ele, inclusive, reporta. Diante desses excessos, o próprio STJ assentou na sua jurisprudência a inviabilidade do compartilhamento de informações sem autorização judicial expressa. Isso só veio a ser revisto recentemente no HC 422-473 da relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. Até então, o
STJ mantinha essa orientação. Alterações legislativas na segunda metade da década de 90 passaram a solidificar o compartilhamento de dados com o MP. A disciplina da representação fiscal para fins penais, inaugurada em 96, com a edição da Lei 9.430 de 96. Ainda no mesmo ano, houve a edição da Lei 9.311, que instituía a cobrança da contribuição provisória sobre a movimentação ou transmissão de valores, que trouxe um paradoxo que se revelava, porque se verificava uma movimentação financeira absurda, muitas vezes, constatada pela CPMF, mas o fisco estava impedido de fazer autuação ou verificação. À época, o manejo de dados da CPMF passou a trazer ao conhecimento da administração tributária a ocorrência de diversas manifestações financeiras de empresas inativas e de pessoas físicas isentas. Essa realidade foi percebida principalmente pelo então secretário da Receita Federal e, notoriamente, um dos maiores tributaristas do país em atividade, o professor Everardo Maciel. É legítimo dizer que suas contribuições, as contribuições de Everardo Maciel, foram determinantes para a construção e a constituição de um regime jurídico moderno de tratamento do sigilo e compartilhamento de informações fiscais pela Receita. Em 2001, quando à frente da Administração Tributária Federal, Everardo participou, como já foi dito, ativamente da elaboração de 3 leis e de um decreto essenciais à reforma do regime do sigilo fiscal e bancário. A Lei 10.174, de 2001, a Lei Complementar 105, de 2001, a Lei Complementar 104, de 2001 e o Decreto 3.724, de 2020 e 2001. É relevante notar que todos esses atos normativos foram concebidos de forma harmônica. As leis complementares foram sancionadas em 10 de 1 de 2001, portanto, no governo Fernando Henrique Cardoso. Estava eu, portanto, na AGU, tendo passado pela SAGE, juntamente com a edição do Decreto 3.724, que, entre outras providências, condicionava o procedimento de fiscalização à expedição do chamado mandado de procedimento fiscal. A sistemática instituída por esses atos normativos, no entanto, foi pouco atualizada nos últimos anos. Além disso, o próprio professor Everardo Maciel, em artigo recente, que discute vazamentos da Receita Federal, destaca que as regras originais sofreram alteração para pior e os critérios de seleção dos contribuintes não evoluíram. Além disso, à ação fiscal foi acrescentada a pretensão de investigação criminal por parte da Receita, que Everardo claramente repudia e censura. Um claro retrocesso nesse sentido foi a extinção do chamado mandado de procedimento fiscal, instituído pelo Decreto 3.724 de 2001, e que constituía o marco inicial dos procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal. Esse instrumento veio a ser extinto com a edição do Decreto 8.303 de 2014. Portanto, não faz muito tempo. Outra crítica feita pelo professor Everardo é a própria assunção contra a legem pela Receita da incumbência fiscalizatória penal em muitos casos. Como destacado pelo autor, é preciso se ter clareza de que a investigação criminal pelo fisco é desvio de função. Diante de toda essa evolução normativa, é necessário que nos mantenhamos abertos à autocrítica. É inegável que há casos, ainda que isolados, de abuso de poder e desvio de finalidade por parte dos representantes da administração tributária. Cito alguns casos recentes apenas para não deixar de registrar.
Em fevereiro de 2019, houve um vazamento amplamente noticiado de informação de que a autodenominada Equipe Especial de Fraudes da Receita Federal abriu investigações secretas contra 134 agentes públicos, dentre os quais ministros desta Suprema Corte. A referida equipe elaborou a chamada Nota COPS 48, na qual se descrevia que, desde a sua criação, a equipe já teria fiscalizado mais de 800 mil agentes públicos federais. O documento ainda afirmava que o grupo havia sido instituído para identificação de indícios de crimes contra a ordem tributária, corrupção e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores envolvendo agentes públicos, embora a Receita não tenha competência legal para fiscalizar todos esses crimes. O mais grave do episódio é que informações bancárias e fiscais sigilosas de diversos agentes públicos foram vazadas pelos agentes da Receita Federal. Outro episódio conexo com este, digno de nota, é a deflagração da chamada Operação Armadeira pela Polícia Federal em outubro deste ano. A operação da PF culminou na prisão de 7 auditores fiscais da Receita, acusados de extorquir investigados e colaboradores da Operação Lava Jato. É curioso que, nesta equipe, referida na equipe de fraudes, havia fiscais que integravam e que foram surpreendidos nesta operação chamada Armadeira, e que estavam a extorquir empresários no Rio de Janeiro na Operação Lava Jato. Inclusive um que era chefe de programação da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. É um problema que se tem mencionado sempre aqui e que é um grande desafio, é que o combate à corrupção não pode dar ensejo a mais corrupção. Esse é o grande desafio, que não é um problema só nosso. Recentemente foi demitido o procurador-geral de quem? Da Suíça, da República Helvética, por envolvimento, por irregularidades cometidas na investigação da FIFA e também investigações feitas em relação à Lava Jato no Brasil. Portanto, é preciso ter muita cautela para que o combatente da corrupção não se transforme num agente da corrupção. Outros episódios aí são muito conhecidos a propósito desse assunto. Eu passo agora a analisar a possibilidade de compartilhamento de dados bancários e fiscais pela administração com o Ministério Público para fins penais em duas dimensões, considerando-se a natureza dos delitos, cujos indícios de autoria e materialidade se compartilha, e a extensão da informação que poderá ser disseminada para o Ministério Público. Eu falo, então, da Lei 9.430 e a discussão que tivemos a propósito do artigo 83, sobre a representação fiscal. Além disso, a questão é também disciplinada pelo artigo 11, parágrafo 3º da Lei 9.311 e pelo artigo 198 do CTN. Além da representação fiscal para fins penais ser um dever do auditor fiscal da Receita Federal, o esgotamento das vias administrativas representa, no âmbito dos crimes tributários, uma condição objetiva de procedibilidade da ação penal, já que o lançamento definitivo do crédito tributário por meio do encerramento do processo fiscal é um pressuposto inafastável da persecução penal. Tal entendimento, a propósito, resta consagrado na própria redação da súmula vinculante 24 do STF, já objeto de considerações. Não por outra razão, a representação fiscal para fins penais é reconhecida como procedimento que liga o processo administrativo fiscal ao processo penal. A necessidade de encerramento definitivo do processo administrativo fiscal como condição de procedibilidade da ação penal no espaço dos delitos contra a ordem tributária e contra a Previdência Social se justifica por duas razões. A fixação do quantum devido ao fisco, abrindo a possibilidade de que o contribuinte pague ou solicite o parcelamento antes do recebimento da denúncia, a definição da existência efetiva de crédito tributário reclamado. A essa altura,
É preciso ressaltar que o processo administrativo fiscal só será válido se for oportunizado ao contribuinte, em seu bojo, o exercício de seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. De acordo com o artigo 142 do CTN, compete privativamente à administração pública determinar a existência, exigibilidade e liquidez do crédito tributário. Tal determinação reflete diretamente na materialidade do fato tipificado como delito fiscal. Por essa razão, o encerramento do processo administrativo fiscal, com a devida representação para fins penais, se impõe como condição objetiva de punibilidade. O dispositivo legal que autoriza a representação fiscal para fins penais, como já foi mencionado, foi julgado constitucional por esta Corte, quando do julgamento da ADIM 1571, da qual fui relator. Cito um outro precedente da minha relatoria, a propósito, o RE 939055. Nessa toada, trago à baila ainda outro precedente em que reconheço a legitimidade da representação fiscal para fins penais, compartilhamento de dados sigilosos com o Ministério Público, sem autorização judicial, para instruir a representação adereçada ao Ministério Público Federal. Trata-se de decisão monocrática de minha lavra, de 24 de 5 de 2016. Considera-se legítimos os meios de obtenção da prova material e sua utilização no processo administrativo fiscal, mostra-se lícita a sua utilização para fins de persecução penal. Sobretudo quando se observa que a omissão da informação revelou a efetiva supressão de tributos, demonstrando a materialidade exigida para a configuração do crime previsto no artigo 1º do inciso 1º da Lei 8.137. Tal mitigação à proteção constitucional da intimidade e da vida privada, no âmbito dos crimes contra a ordem tributária e contra a Previdência Social, não é uma exclusividade do Brasil. Em países com democracia consolidada, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, a proteção do sigilo dos dados fiscais também não é absoluta, comportando exceções em situações específicas, como é o caso da suspeita de um crime tributário, por exemplo, em que a autoridade fiscal deverá proceder à investigação dos fatos, podendo remeter os autos a qualquer momento para a promotoria. Parágrafo 10 da Lei sobre Ordenação de Empresas e sobre as questões tributárias. No que diz respeito ao manejo de dados sigilosos do contribuinte e à extensão da informação que poderá ser disseminada para o Ministério Público, importante diferenciar a origem das informações sensíveis que são obtidas pela Receita Federal, destacando que tais informações são obtidas de duas principais maneiras: em um regime de compartilhamento sistêmico e em um regime de compartilhamento incidental de informações com as entidades do sistema financeiro. No regime de compartilhamento sistêmico, a administração tributária obtém das instituições financeiras informações consistentes nos montantes globais mensalmente movimentados pelos contribuintes. Esses dados são captados de forma massiva, sem uma análise pormenorizada do tipo, caso a caso, atualmente por intermédio de um sistema eletrônico de captação de dados e financeira. O dispositivo legal que regulamenta essa forma de atuação da Receita é o artigo 5º da Lei Complementar 105, como já foi aqui referido, e eu transcrevo. É relevante compreender que esse compartilhamento de dados massivos é periódico e, repita-se, sistêmico. Tais informações, assim, são utilizadas pela administração para a definição de linhas de fiscalização e não propriamente para a instrução de um procedimento administrativo fiscal específico. Já no regime de compartilhamento incidental, a administração tributária realiza solicitação específica e detalhada do tipo caso a caso, que pressupõe como requisito um procedimento formalmente instituído e dados considerados indispensáveis para a sua instrução. Nessa hipótese, o instrumento de obtenção dos dados é a RMF, Requisição de Movimentação Financeira. E a base legal é o artigo 6º da Lei Complementar 105. Transcrevo. Portanto,
A informação bancária e fiscal que chega à Receita Federal e, posteriormente, poderá ser repassada ao Ministério Público para fins penais é aquela que tem origem na competência legal do artigo 6º da Lei Complementar, cuja constitucionalidade foi reconhecida por este STF no julgamento do RE 601/314 da relatoria do ministro Edson Fachin. Destaco que a obtenção e a utilização dessas informações pela administração, no âmbito dos respectivos PAFs, ocorre somente após a própria Receita Federal oportunizar a apresentação desses documentos pelo contribuinte, sendo respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o uso dos dados deverá ocorrer de acordo com a estrita utilidade desses dados para a instrução processual penal. Eu transcrevo aqui os preceitos a propósito dessa questão. E digo, após o encerramento do processo administrativo fiscal e da constituição definitiva do crédito tributário, respeitado ainda o prazo para a cobrança amigável, a administração tributária encaminha a representação fiscal para fins penais às autoridades competentes. Eu transcrevo o artigo 198. E aí digo, a adequada compreensão do artigo 198 do CTN revela os possíveis caminhos de disseminação das informações bancárias e fiscais obtidas pelo fisco. No sentido da Receita para o Ministério Público, tais informações são repassadas, portanto, pela via da representação fiscal para fins penais, nos termos do parágrafo 3º, inciso 1º do dispositivo. Já no sentido inverso, as autoridades administrativas poderão requisitar informações à Receita, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração. Tudo nos termos do parágrafo 1º do inciso 2 do dispositivo. Partindo do pressuposto que a autoridade fiscal deve repassar ao Ministério Público todas as informações imprescindíveis para viabilizar a ação penal, ou seja, que demonstre a constituição definitiva do crédito tributário em face do contribuinte, considero temerário estabelecer de forma taxativa quais informações podem ou não constar da representação fiscal para fins penais. Nos casos de ilícitos que envolvem a ocultação de receita, qual ocorre no crime de sonegação fiscal, por exemplo, é possível que a identificação de elementos informativos mínimos, tanto para o oferecimento da denúncia quanto para a instrução do pedido de quebra de sigilo fiscal, dependa da análise do detalhamento financeiro e dos extratos do contribuinte. Assim, nesse ponto, divirjo da proposta apresentada por Vossa Excelência, presidente, para não estabelecer ex ante a impossibilidade de compartilhamento no âmbito restrito da representação fiscal para fins penais, de documentos como declarações de imposto de renda ou extratos bancários. Ressalvo, no entanto, que tais documentos só poderão ser objeto de compartilhamento na medida em que forem estritamente necessários para compor indícios de materialidade nas infrações apuradas. Dessa maneira, à guisa de conclusão parcial do presente voto, considero legal, constitucional e necessária a representação fiscal para fins penais enviada pela Receita ao Ministério Público, desde que limitada pela natureza dos crimes e pela extensão das informações comunicadas nos seguintes termos. O compartilhamento de dados fiscais e bancários deve se manter no estrito âmbito dos crimes contra a ordem tributária e contra a Previdência Social. O encaminhamento da representação fiscal para fins penais pela Receita Federal ao MP poderá ser acompanhado de extratos detalhados ou de quaisquer outros documentos sobre os quais recaia um sigilo fiscal ou bancário, desde que a comunicação dessas informações seja imprescindível para a instrução do procedimento investigativo correlato. Passo agora, então, por último, presidente, a questão do COAF, o IFE e do valor probatório do RIF no processo penal. Seguindo a linha de raciocínio de que o compartilhamento de dados sigilosos já representa uma exceção em nosso ordenamento jurídico e que o compartilhamento de dados sem a devida autorização judicial retrata uma realidade ainda mais excepcional, realiza-se neste ponto a demarcação do espectro legal de atuação da UIF, antigo COAF, com relação ao compartilhamento de dados para fins penais com o Ministério Público e a Polícia Federal. Nos termos
da Lei 9.613, com as alterações conferidas pela MPV 893, cabe ao IFE produzir e gerir informações de inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O órgão também é responsável por promover a interlocução institucional com órgãos e entidades nacionais, estrangeiros e internacionais que tenham conexão com a matéria. Eu falo sobre a recomendação do Grupo de Ação Financeira, a recomendação 29, e transcrevo o artigo 15 da Lei 9.613 e digo o seguinte: com base nessa determinação, que configura mais do que uma faculdade do órgão de controle, senão um verdadeiro dever legal, a UIF deve atuar na produção e disseminação de dados de inteligência financeira, auxiliando as autoridades competentes no combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Na qualidade de órgão de inteligência financeira, compete ao IFE o recebimento de comunicações sobre operações financeiras suspeitas, a sua análise material e a sua disseminação às autoridades encarregadas da persecução penal. Quanto à origem dessas comunicações que provocam a atuação do IFE, elas podem ser recebidas dos setores obrigados, de autoridades que estão elencados no artigo 9º da Lei 9.613, de autoridades competentes, e aí os tipos de comunicação de operação em espécie, COI, e comunicação de operação suspeita. E transcrevo aqui a nota técnica que explica como a UIF atua. Quando o relatório de inteligência tem origem em uma COI, são incorporadas informações atinentes ao valor da operação, à identificação do titular da conta, à pessoa que efetuou a operação, ao proprietário do dinheiro e também dados cadastrais bancários, tais como conta, agência, banco e cidade. No caso da origem estar em uma COS, importa considerar os motivos razoáveis indicados pelo comunicante para se suspeitar de determinada transação. Não é esperado haver extrato completo de transações de um determinado cliente, mas sim elementos a respeito de certas transações, contrapartes ou situações que foram consideradas atípicas ou suspeitas. Após serem essas informações distribuídas, devidamente analisadas em sua forma e conteúdo pelos analistas da UIF e classificadas em uma matriz de risco e de prioridade, deverá ser elaborado o relatório de inteligência financeira. O RIF será, então, disseminado com as autoridades competentes para levar a cabo a persecução penal. Via de regra, esse relatório, produzido com base em uma comunicação originária realizada pelos setores obrigados, será compartilhado com o Ministério Público nos termos do artigo 15 da Lei 9.613, retratando indubitavelmente o cumprimento de um dever legal de informações da UIF. Ressalta-se que, conforme informações prestadas pelo próprio Banco Central, em harmonia com o regime jurídico internacional, deve-se deixar claro que os RIFs consubstanciam meras peças de inteligência financeira, sujeitas ao regime jurídico próprio das correspondentes atividades de inteligência. Desse modo, assenta-se de forma clara que os RIFs, por sua própria natureza, não constituem elementos indiciários ou probatórios autônomos capazes de, por si só, desencadear a instauração de procedimento investigatório ou ação penal. O procedimento de disseminação espontânea de informações até aqui narrado afigura-se perfeitamente legal, constitucional e necessário para a eficiência do combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. No entanto, além do compartilhamento espontâneo de informações, a UIF também realiza outra modalidade de compartilhamento, que é chamada de disseminação em face de pedido da autoridade competente. Essa hipótese, a meu ver, deve ser cautelosamente conduzida pelo órgão de inteligência financeira. De acordo com as regras de organização e procedimento vigentes, as autoridades competentes podem utilizar o chamado Sistema Eletrônico de Intercâmbio, SEI-C, ambiente digital seguro em que o Ministério Público ou a Polícia Federal registra dados sobre pessoas investigadas em procedimentos
como inquéritos policiais e PICs. Ao receber essas comunicações das autoridades competentes, há um processamento automatizado dessas informações. O sistema do COAF, SIS-COAF, imediatamente verifica se existem em sua base de dados informações pré-existentes acerca da pessoa investigada. Ou seja, nesse momento, a análise feita a pedido das autoridades competentes é realizada a partir de dados já existentes na UIF e previamente informados pelas instituições financeiras e setores obrigados. A partir dessa etapa, o fluxo é semelhante àquele que marca a disseminação espontânea. Os RIFs são produzidos a partir do modelo preditivo e com base nas regras de análise de riscos pré-estabelecidas. Assim, mesmo quando a disseminação de informações é feita a pedido das autoridades competentes, a atuação do órgão de inteligência deverá seguir os mesmos parâmetros de produção de RIFs estabelecidos para o mecanismo de disseminação espontânea. O destaque para as particularidades desse procedimento é necessário para que fique claro que a legislação aplicável não admite, como já foi ressaltado aqui, a elaboração de RIFs por encomenda do Ministério Público ou da autoridade policial. O corolário dessa sistemática, portanto, é que as autoridades competentes não podem requisitar ao COAF o detalhamento de contas bancárias ou quaisquer outras informações que já não tenham sido previamente informadas ao COAF pelas próprias instituições financeiras ou pelos próprios setores obrigados. Dessa forma, é absolutamente vedado o intercâmbio aberto de informações entre o Ministério Público e a Polícia Federal e a UIF para obtenção de dados fiscais e bancários sigilosos. Faço aqui essa observação porque, na praxis institucional, o que se observa muitas vezes é um abuso das autoridades competentes na utilização dessa via de disseminação a pedido. Em casos concretos, deparamos-nos com situações em que as requisições para a elaboração de RIFs são encaminhadas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal por comunicação eletrônica simples ou outros meios de comunicação não rastreáveis. Esse informalismo foge totalmente às diretrizes estabelecidas pelas recomendações 29 e 31 do GAFI e que são seguidas pela UIF. Por essa razão, a título de disciplinamento da matéria, ressalto ser ilegítimo o compartilhamento de relatório de inteligência financeira pela UIF com o Ministério Público e a Polícia Federal, feito a partir de requisição direta da autoridade competente sem a observância estrita das regras de organização e procedimento definidos nas recomendações 29 e 31 já referidas. No tocante ao caso concreto, presidente, que subsidia a discussão da tese de repercussão geral, trata-se de ação penal em que a Receita, após procedimento administrativo e constituição do débito tributário, encaminhou ao Ministério Público representação fiscal para fins penais, contendo dados regularmente obtidos no curso da fiscalização. De posse desses elementos e finalizado o procedimento preparatório de investigação, o parquet ofereceu denúncia contra os recorridos pela prática de crime contra a ordem tributária. Diante dessa, os acusados foram condenados nos termos do artigo 1º da Lei 1 da Lei 8.137. Diante dessa condenação, foi interposto recurso de apelação pela defesa, que foi provido pelo Tribunal Regional, restando o julgamento assim emendado. Eu transcrevo. No caso concreto, a condenação amparou-se única e exclusivamente no procedimento administrativo fiscal da Receita encaminhado ao parquet. Nesse expediente, além da representação propriamente dita, foram remetidas, então, ao Ministério Público, cópias de documentos propriamente fiscais, como as declarações de imposto de renda e de extratos bancários obtidos pelo fisco por força da expedição de várias RMF no curso das fiscalizações. Ou seja, na hipótese em tela, o titular da ação recebeu, além das declarações de imposto de renda, reproduções integrais de extratos de contas correntes, poupanças e de aplicações financeiras individuais e conjuntas que integravam os autos daquelas ações fiscais. Tudo isso sem o devido controle judicial. Por essas razões, o Tribunal de Origem reconheceu a ilicitude da prova e invalidou a ação penal desde o início, sustentando que a materialidade delitiva foi demonstrada exclusivamente com base nesses elementos ou em provas deles derivadas. Assim, considerando os fundamentos do presente voto, em que delimitou que a Receita Federal não pode compartilhar com o Ministério Público extratos detalhados ou quaisquer outros documentos acobertados,
eu, então, avanço, presidente, para dizer que, nesta hipótese, a Receita, e eu já assentei isso na fundamentação, que a Receita já tinha feito todo o levantamento e faz uma representação por omissão de receita, por sonegação fiscal. E por isso eu estou, então, reconhecendo a procedência, e por isso estou dando provimento ao recurso extraordinário, e ante o reconhecimento da legalidade do compartilhamento de dados da Receita Federal com o Ministério Público no caso concreto. Em relação ao IF, acompanho na íntegra as teses de repercussão geral fixadas por Vossa Excelência. Transcrevo todas essas teses. E no tocante à Receita, eu divirjo parcialmente, constatando que é constitucional o compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita no legítimo exercício do seu dever de fiscalizar, ainda que sem autorização prévia do Poder Judiciário, desde que realizado nos estritos termos do artigo 83 da Lei 9.430. A representação fiscal para fins penais poderá versar sobre indícios de crimes contra a ordem tributária previsto no artigo 1º e 2º da Lei 8.137 e de crimes contra a Previdência Social, previsto nos artigos 168-A e 337-A do Decreto-Lei 2848 de 40. No encaminhamento da representação fiscal para fins penais, é permitido o compartilhamento de extratos detalhados ou de quaisquer outros documentos acobertados por sigilo fiscal bancário, desde que absolutamente imprescindíveis para a persecução penal. É como vale. Agradeço. Só uma dúvida. Então, Vossa Excelência Ministro considerou ilícito nesse caso, porque aí Vossa Excelência dá provimento? O recurso é do Ministério Público. Não, pois é, acompanhou. Se o ministro Gilmar considerou ilícito... Não. Considerou lícito. Lícito? Vossa Excelência estava na sessão? Lícito. Não, considerou lícito o compartilhamento. Não pode... Eu apenas estou perguntando para verificar. Considerou lícito. Sim. Lícito. Dá provimento ao recurso também para restabelecer a sentença de primeiro grau? Sim. Nesse alcance. Eu, em razão do horário, suspendo a sessão para o intervalo regimental.